tivemos publicado na edição brasileira do Motorsport.com uma entrevista do CEO da Liberty Media falando sobre o envolvimento da Apple TV, que, para quem não sabe, né, a Apple TV adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos. E ele fala sobre, me recordo o nome dele aqui, o Derek Chang. Eu fiquei muito o Greg Maffei na minha cabeça, não sei porquê. É porque era o anterior, né? Greg Maffei, eu fico, nota mental, não é mais Greg Maffei. Derek Chang falando sobre isso, sobre a Apple TV, que há a intenção da companhia de conquistar os direitos de transmissão da Fórmula 1 de maneira global. E aí, obviamente, a gente pensa aqui, né? Poxa vida, não sei o quê. Vocês já imaginaram que aqui no Brasil isso pode ser possível? Um streaming como a Apple TV conquistar os direitos de transmissão da Fórmula 1. Vale lembrar que ano que vem a volta, né? A volta da Rede Globo, do Grupo Globo, com as transmissões da Fórmula 1. Mas vocês imaginam isso acontecendo no Brasil? Olha, eu tô até pegando aqui para poder embasar a minha opinião. Sim. Mas eu acho que para o Brasil ainda é uma realidade muito distante mesmo, porque a Apple TV não é um streaming difundido no Brasil ainda. Uhum. Querendo ou não, a gente tem acesso à Apple TV de algumas formas. Você pode, por exemplo, através do Prime Video, contratar especificamente o canal da Apple TV. Alguns serviços como a Claro oferece num pacote, o Mercado Livre oferece, mas ainda não é uma coisa muito difundida. Ó, quando você vê, por exemplo, fatias do mercado, isso aqui é um dado dos números... Não, isso aqui é internacional, quero brasileiro. Mas olha, aqui no Brasil, a gente tá falando, a Netflix é de longe o maior streaming. Mesmo a nível internacional, a Netflix tem 25% da fatia do mercado. Prime Video 20%, Disney Plus 15%, HBO 13%, Globoplay 12%, Apple TV 7%. É muito Olha diferença. só. É muito pouco ainda. E fora que acima desses todos tem o YouTube, que é considerado também streaming. Sim. Que o YouTube ainda ele é hoje considerado mais streaming, mas ele surge como uma rede social, né? Ele teve essa coisa meio de metamorfose. Então, assim, não acho que a Apple TV é uma plataforma muito difundida no Brasil ainda, no nível que ela é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você já tem transmissões esportivas, você compra o pacote completo para assistir a Major League Soccer, a Fórmula 1, inclusive. O beisebol. A Fórmula 1 não vai entrar nisso, ela é pacote básico da Apple TV, importante destacar. E para quem está falando, não vou ver a Globo, vou ver na Apple. Não, você não vai porque não é nos Estados Unidos. A não ser que você use um VPN e aí você vai ver com transmissão americana. E tem uma outra questão, a gente não sabe como é que vai ser a transmissão da Apple. Ano que qualidade, no sentido de gerar a própria transmissão, porque a ESPN... Eu não falo nem pelas imagens, eu falo pelo conteúdo mesmo. Quem que vai narrar, quem vai comentar, quem vai ser o repórter, como é que vai ser essa transmissão? Eles vão fazer uma coisa, Sky Sports F1, começa 2 horas antes, termina 3 horas depois? Não sabemos. Eu acho que a gente tem que esperar primeiro o GP da Austrália, ano que vem. Aí a gente vai ter uma ideia de como é a transmissão da Apple TV, e aí a gente começa a entender aonde ela vai querer se aventurar. Eu acho que para o Brasil tá muito longe ainda, até porque a Fórmula 1 gosta do Brasil em TV aberta, para quê? Para inflar os números. Sim. A Fórmula 1 tem essa coisa de 2 bilhões de pessoas assistiram, tô chutando um número aleatório, a temporada de 2025. Por quê? Porque 500 milhões viram no Brasil. Em TV aberta? Em TV aberta. Então eles gostam disso, de inflar os números. O Brasil é importante nesse sentido ainda. Pra mim, o mercado brasileiro, ele é totalmente diferente do restante do mercado da Fórmula 1. Aqui tem exatamente essa cultura muito enraizada e muito forte da Fórmula 1 ser na TV aberta. E você... E assim, com todo respeito, se não fosse pra manter... se a Liberty não tivesse, né, junto com a Fórmula 1, tão preocupada em alcançar mais pessoas e continuar com esses números tão grandes, a gente sabe que ela não teria fechado com a Globo, que era, monetariamente falando, a menor proposta. Sim, perdendo né? até pra Record, né? Exatamente. Sim. Então, vai muito contra
né? E principalmente esse novo contrato que eles assinaram com a Globo, porque eles estão visando continuar com esse nível alto de espectador assistindo. E o mercado brasileiro, ele é diferente do restante. Aqui a gente ainda tem muito essa cultura de assistir a televisão aberta para ver as corridas, tanto que as pessoas, elas ficam extremamente incomodadas se ficar tudo na TV fechada, sendo que é o que acontece no restante do mundo inteiro. Menos no Brasil. Então é um mercado muito particular. E aí você querer colocar a Fórmula 1 dentro de um streaming que é pouquíssimo consumido, se a gente tá falando aí, da própria Netflix, a resistência existiria, mas ok, a gente poderia até falar, tudo bem, a maioria dos brasileiros conhece a Netflix, a maioria dos brasileiros assina a Netflix. Agora a Apple TV, quem no Brasil usa a Apple TV? Uns gatos pingados aqui e ali, né? Tanto que ela é a última, mundialmente falando, em consumo das pessoas. Então tem que ter muito cuidado com o mercado brasileiro, assim. Eu acho que ele é um ponto em que a Fórmula 1, a Liberty, todas as pessoas ali, elas precisam ter um cuidado muito especial, porque é um mercado muito grande, muito importante, mas que consome de uma forma muito singular. Não dá para você querer colocar e aplicar o que você vai fazer na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque a forma de consumo é muito diferente. A gente consome extremamente de uma forma muito particular. Até pela questão do mercado consumidor norte-americano, eu como acompanho a NASCAR, esse debate, questão de números de audiência é sempre colocado muito à disposição do público, e é interessante como com a ESPN que atualmente transmite as corridas nos Estados Unidos até o fim desse ano, e vale lembrar que ela utiliza, você falou de transmissão, ela utiliza as transmissões da Sky Sports, né? Ela conseguiu gradativamente um aumento, né, desse ano. Eu vou até pegar aqui, eu não tenho isso atualizado com as últimas etapas, não tenho aqui, por exemplo, os números do GP de Las Vegas. Mas é que um horário também que não favorece, mas a gente sabe que a maior audiência do ano foi o GP de Miami, que foi transmitido em TV aberta na ABC. ABC, né? Por incrível que pareça, o GP de Miami, ele não foi esse ano, não sei porquê, eu tenho aqui o número, ele não foi a maior audiência do ano da Fórmula 1, foi o GP de Mônaco. Não sei porquê, mas tradicionalmente é o GP de Miami. E aí, só que assim, os melhores números da Fórmula 1 batem com, por exemplo, os números da NASCAR Cup Series, que é a categoria mais assistida nos Estados Unidos, obviamente não com um embate quando a NASCAR é transmitida em TV aberta, né? Ela briga ali com alguns números da NASCAR na TV fechada, né? E tudo isso para dizer o quê? Que já para o mercado americano foi uma escolha muito ousada da Fórmula 1 em optar pela Apple TV. Porque eles sabem que esses números, 2.300.000 ali de média, eles vão despencar. E aí, talvez, né, para a Apple é uma maravilha ter a Fórmula 1, mas para a Fórmula 1 será que vai valer a pena estar na Apple TV? Não vai sumir? O público americano não vai esquecer? Isso não vai se refletir em comparecimento em autódromo, né? E tudo isso que a gente fala, por quê? Porque a gente fala, né, dessa nova fase da Fórmula 1, da Liberty, como tenta ser a mais americanos possíveis. Então eu acho que nesse caso pode ter sido um tiro no pé, e transferir esse modelo para o restante do mundo, a gente não quer aqui ser mais realista que o rei, né? Se um CEO de uma empresa de mídia, né, está empolgado com essa situação, quem somos nós para discordar deles? A questão é o seguinte, me preocupa é que agora é um contexto um pouco diferente, mas eu consigo ver algumas similaridades entre essa manobra da Liberty Media e o que o Bernie fazia nos últimos anos da gestão dele. O Bernie, para quem não começou a acompanhar a Fórmula 1 recentemente, nos últimos 5, 7 anos da gestão dele, foi quando a gente teve o boom das redes sociais. O Bernie era terminantemente contra qualquer equipe, qualquer piloto ter redes sociais. Ele não queria atrair um público jovem, ele falava assim, o meu objetivo é atrair os caras mais velhos que têm dinheiro. Então a Fórmula 1 se tornou um esporte de nicho, tanto que assim, em 2008, você tem a maior audiência da história da Fórmula 1 até então, e paulatinamente, ano após ano, foi caindo, até que 2016, apesar de uma boa temporada Hamilton e Rosberg, a audiência é patética.
Minha preocupação é um pouco disso, porque assim, quando você vai fechando, você também dificulta um pouco a forma de atrair novos públicos. É que hoje tem as redes sociais para quebrar um pouco disso. E aí tem que entender também que nem todo fã de Fórmula 1 é um fã fanático, daquele que tá aqui acompanhando o nosso podcast, que tá acompanhando os nossos programas. Tem muita gente que é o fã casual. Liga a TV na hora que tá largando, liga a TV na hora que tá a bandeirada. Quando você tira as transmissões de uma TV, seja ela aberta ou fechada, e eu falo pela TV fechada, ser até de certa forma mais fácil o acesso, você vai perder esse fã casual. Então, assim, como é que você vai formar novas gerações de fã? Porque você vai estar... não sei, pra mim é uma faca de dois gumes muito complicada. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.